Bom dia a todos que nos estão ouvindo de Metrópolis, de Gotham City, de Atlântida, de Westeros, de Nova York, todos os reinos da cultura pop. Hoje nós vamos falar de Thor, Amor e Trovão, um dos filmes que mais dividiu fanbases nos últimos tempos, e eu devo dizer, esse filme prometia e pouco entregou. Prometia para muitos e não entregou quase nada. Isso aí é verdade. Cara, assim, seguinte, eu acho que o filme para mim tinha o mesmo problema que tinha o Doctor Strange. Ele tinha muita coisa, isso, com o Doctor Strange tinha muita coisa, mas tanta coisa, e tipo, foi muito difícil ele resumir de uma maneira que seja fácil de entender. Tipo, tinha tudo aquele drama do Thor, tinha da Guardian of the Galaxy, que tipo, ficou esquecido do nada. Tipo... Já começando com os dois pés na porta. Os Guardiões, meu Deus, foram os literais esquecidos no churrasco. Velho, que coisa. Tipo, só apareceram só para enfeite. Exatamente. Só para dar lá. Tanto que eu falo, se você estava esperando algo legal dos Guardiões da Galáxia, eu falo, não é aqui. Eu falo, deixa para talvez o especial de Natal que vai vir esse ano. E né, esse especial de Natal também a gente não sabe de nada. Não, e também, tipo assim, aparecia bastante qual que seria a nova Thor, né? Qual que seria a nova... Jane Foster. Essa trama em si poderia ter tido talvez uma melhor ênfase, melhor direção, né? Só que também... Foco e rumo. Isso, foco e rumo no filme, mas para mim foi esquecido também. Tipo, tudo estava só centralizado na piada e isso aí. É que justamente eu, pelo menos, quando vi o trailer, eu falei... Eu não me decepcionei tanto, tipo assim... É que eu, pelo menos, vi... Com aquilo, tipo assim, eu sabia que eu ia ver o Thor fazendo piada, eu sabia disso. Agora a questão eu só não esperava que o tom de comédia tivesse sido, tipo assim, super demais. Porque quando a gente viu lá o Thor Ragnarok, beleza, tinha piada, mas ele soube dosar o drama. O problema é que eu acho que foi justamente assim, a direção, né, do Taika Waititi, ele decidiu ir super full comédia. Foi diferente do que a gente via, por exemplo, em O que Vemos nas Sombras. Caso você não tenha visto, foi um dos primeiros filmes do Taika, onde ele basicamente fala sobre um trio de vampiros, sendo um deles o próprio Taika, aonde basicamente eles tentam viver com a humanidade no seu dia a dia. No caso, eles vivem numa mansão muito estranha, e aí eles têm que se adaptar. Só que cada um deles é um vampiro de uma era. Alguns são muito antigos, outros são um pouquinho mais novos. E tem também a presença, que eu achava que seria difícil, de um vampiro Nosferatu. Porque, afinal de contas, caso você não saiba, a primeira adaptação do Drácula, que é o Nosferatu, ele só foi feito assim porque quando o expressionismo alemão, né, o Murnau tentou fazer uma adaptação do Drácula, o pessoal que gerenciava as propriedades do Bram Stoker falou, não, nós não vamos liberar os direitos. E aí então o que foi que o Murnau pensou? Bom, já que não liberou os direitos, então vamos alterar o personagem, vamos tirar tudo para teoricamente fique parecido, porém não seja, no caso, não dê problemas jurídicos para eles, porque, né, gente, eles não tinham verbas diferentes dos autores. É difícil, né? Gente, vocês não têm ideia que justamente muito caro. Vocês não têm ideia. E, né, também, né, a gente tá vendo que essas batalhas de direitos autorais não vão parar, até porque, por exemplo, a Disney mesmo tá no meio dessa brincadeira, porque o próprio Mickey tá sob risco, tipo assim, se até o início de 2024 a Disney não passar uma nova lei, basicamente a primeira versão de todos do Mickey e todas as obras de 1928 já vão entrar em domínio público.
E no caso, daqui a 5 anos, se você for paciente, você já pode botar, por exemplo, o filme do Drácula da Universal na sua camiseta e você não tem que pagar 1 centavo de direito pra Universal. Sim, e tu falando do Nosferatu, esse filme já tem acima de 100 anos, mais ou menos por aí. Sim. Tanto que agora já virou domínio público. Sim, exatamente. Tanto que a produtora A24 vai fazer um filme do Nosferatu com a direção de Robert Eggers. Sim, exatamente. E vai ter no elenco... A direção não me lembro, mas eu acho que... A direção acho que é do Robert Eggers. Tá. Mas, cara, eu já tava pensando nisso, que ia ser já domínio público e alguém ia fazer. No momento que eu pensei, já vai ser domínio público, do nada aparece a A24, que até tem projetos fazendo sobre essa temática. Eu acho que vai dar um bom filme. Mais por causa do diretor, né? Que Sim. Um baita diretor, ele sabe pegar muito filme sombrio, muito filme... Sim. Apesar do Homem do Norte não ter sido lá, aquele filme que, meu Deus, é destruído cabeças, não, ele é legal. Mas só que justamente as pessoas estavam esperando uma obra ainda mais densa, mais catártica, mais destruidora, como foi, por exemplo, A Bruxa, ou como foi, por exemplo, O Farol. Mas eu digo, eu não fiquei muito, ofendido com o resultado final. Eu gostei. Algumas pessoas falaram, poderia ter sido melhor. Tudo bem, tranquilo, gente. Mas eu falo, é a questão do hype versus a realidade. E eu falo sempre, quando você espera algo absurdo e você, teoricamente, se sente traído porque a entrega não foi tão boa, aí eu falo, eu acho que justamente as pessoas precisam dar uma baixada. E eu falo, a Marvel também está precisando cair um pouquinho na real, porque, na boa, nem tudo vai valer ouro daqui a alguns anos. Então eu falo, se tudo tem importância, automaticamente nada tem importância. É isso que as pessoas precisam entender. Voltando sobre o assunto. Voltando ao assunto, como justamente é o Thor, eu falo, esse filme, eu pelo menos, quando eu saí do cinema, quando eu vi, eu não tinha teoricamente me decepcionado, mas aí, hoje em dia, revendo algumas questões, eu falo, realmente a trama foi bem diluída, né? Podiam ter dado uma situação de emergência ainda mais periclitante, só que o problema faltou pra caramba. Uma situação de emergência de tudo, poderia toda a emergência. A gente vai precisar contar com a ajuda da eternidade para fazer um desejo para destruir os deuses. Por que eu falo, se o Gore realmente era um perigo iminente, se ele era realmente uma coisa absurda, uma presença que vai causar um grande caos, que vai matar muita gente, então eu falo, poderia ter mostrado isso, e justamente as batalhas com o Thor poderiam ter sido ainda mais grandiosas, épicas, essas coisas. Sim, acho que eu senti o mesmo, porque tanto o Thor, ele foi aquela reunião dos deuses, né? Que, cara, para mim essa reunião dos deuses foi mais só para ter e dizer, vamos fazer mais filme de Deus. Mas se fosse mais no sentido do filme ou do roteiro, ele poderia ser centralizado no sentido de que, sim, o Thor tá precisando de muita ajuda, tanto que ele foi onde todo o Deus estava lá, grego, romano, judeu, todos os deuses que tu pensar que tem quadrinho, que tem filme, série de todo isso. Até os celestiais que foram abordados recentemente no filme dos Eternos estavam lá, porque tinha pelo menos 2 celestiais. Eu não quero nem saber os nomes deles, tá? Só que eu falo, se os celestiais são, teoricamente, divindades, eles têm poderes absurdos, então eu penso... e eles teoricamente estavam vigiando, coisa e tal. Só que eu falo, por que eles não... Nenhuma das divindades tentou botar o seu poder à prova do Gore? E outra, aquela coisa da necroespada, que teoricamente teria a ver com um simbionte. Sim, gente, caso você não saiba, no quadrinho original, essa tal da necroespada, que é justamente a arma que o Gore usa para matar os deuses, ela justamente é forjada pelo deus simbionte. Sim, os simbiontes, né, as criaturas que formam, por exemplo, o Venom, têm um deus. Sim, eu sei que é difícil de acreditar, eu sei que é difícil botar na sua cabeça, só que a questão é a seguinte:
Eu não entendo até agora. Pra quê? Foi necessário. Isso daí eu falo. Não entra. Não adicionou mais nada. Acho que aconteceu mesmo, né? Tinha muita coisa, né? E eu achei muito desconexo com outros filmes, no sentido de que já tinha morte do Loki, já tinha ficado 5 anos, tipo, sim, eu sei que estou repetindo a coisa, mas já tinha ficado 5 anos desaparecido um monte de gente, né? Sim, muita gente tinha morrido. Sei lá, ele ainda, no filme anterior, ele ainda tava puto porque não conseguiu matar o Thanos, né? Tinha um monte de coisa que, background, basicamente já tava lotado, e agora a gente tá sofrendo um problema de superlotação, ou seja, tá tipo cheio de coisas, e eles não conseguiram deixar teoricamente tudo resumido. Eu falo que agora nós estamos vendo qual é o problema dessa nova fase da Marvel. Eles estão lotando tanto de coisa que uma hora o foco, quer dizer, a gente já meio que vê isso atualmente, que o foco está se perdendo, e aí tudo está descambando para uma coisa absurda. E eu penso, como é que eles vão reorganizar tudo isso para que as pessoas possam, teoricamente, isso possa ser mais acessível para o grande público. Se já pra gente que assiste essas produções tá difícil, imagina pro grande público. Tipo, vai ser uma salada de frutas gigantesca. Eu sei que alguns personagens estão entrando pra passar bastão, essas coisas e tal, só que eu falo, beleza, pode passar bastão, mas a questão é, e os antigos? Eles vai tudo morrer ou vão ser os aposentados? É que eu sinto que falta direção, né, cara? Porque eles queriam pegar maiores heróis, né? Mais heróis, mais personagens, etc. Só que em um filme eles querem colocar 10, 20, sei lá, 500 mil coisas num filme. Exatamente. Acho que falta a melhor direção sobre o que vai aparecer em cada filme e fazer limitações para não dar muito poluição de muita coisa, entendeu? Gente, eu falo, beleza, você pode fazer milhares de tramas secundárias, só que a questão é, delimite o número de tramas secundárias que você vai botar e lapide elas muito bem para que depois não haja nenhum grande problema, né? Tipo, não haja falta de comunicação entre cada parte, não haja coisa sobrando numa parte e coisa faltando em outra, porque eu já falei, é muito fácil se perder quando você começa a apresentar X e Y. Uma hora quando você decide falar, a gente vai fazer isso, não vai fazer aquilo, só que eu falo, você tem que ter ali, você tem que ter o controle daquilo que você está planejando, porque se você não tem controle, é muito fácil para descambar em uma bagunça, mas uma bagunça que nem você se entende dentro daquilo. Uma coisa que eu curti foi que, tipo, eles deram bastante uma boa despedida, né, para o Heimdall, que no filme anterior meio que não tinha acontecido. Só que nessa aqui eles deram muita importância para esse personagem. Tanto que apareceu o filho, né? A gente viu no filme. Eu espero que realmente tenha servido como um adeus para Jane Foster e pro Heimdall, porque, né, a última coisa que a gente quer é ter que voltar esses personagens para participações especiais rápidas, só para dizer, não se preocupe, uma hora eles vão voltar. Não é isso que eu quero. Eu quero delimite as histórias, decida quando acaba a história de um e a história do outro continua, porque ficar fazendo isso, vez ou outra a gente vai pegar esses personagens aqui e ali, vamos botar eles para fazer umas participações pequenininhas e aí vai ficar todo mundo feliz. Não, porque você não vai estar dando senso de conclusão. E eu falo, no cinema é diferente de um quadrinho. No quadrinho, beleza, você pode assumir que justamente esse personagem que
não morreu lá no passado, ele pode voltar no futuro. Só que o problema é diferente. Eu sei que essa tentativa de universo compartilhado, universo continuado é legal, só que o problema é, uma hora eles não vão mais voltar. Ou vai que, sei lá, o ator de repente falece, e aí como é que fica? Tipo assim, aí acabou, aí só quando os atores falecer, acabou a mesma história. Não, e parece que justamente você não soube dar um final digno. Alguns personagens precisam ter final digno. É como foi o que aconteceu agora com o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Deu um final digno pra Tia May. Teoricamente, nós não vamos ver o Ned e a Zendaya de volta por algum tempo. Teoricamente é isso. Até porque, né, a gente não sabe se estão rolando de volta pra assinar para assinar a continuação. Mas eu tenho certeza, eu espero que isso tenha servido de lição para a Marvel falar: bom, vamos finalmente dar os encerramentos para os personagens. Já deram para o Tony Stark, já deram para o Steve Rogers. Não é necessário ficar revisitando o tempo inteiro só para conseguir. Olha aqui, ele apareceu. E aí os fãs mais malucos vão começar a especular que ele pode voltar. Aí aparece aquele meme do John Hill. É por isso que eu falo, expectativa versus realidade. Quando a realidade bate a sua porta, nem toda expectativa do mundo vai conseguir fazer com que isso seja interessante. Por isso que eu falo, contenha o seu ânimo, que você vai conseguir ser recompensado de forma mais bem feita. Porque se você botar sempre tudo lá em cima, uma hora não tem mais como você justamente... agora eu só exijo mais e melhor. Uma hora não tem mais como chegar. Uma hora vai estabelecer um teto, e aí desse teto é pra baixo. Sim. Tu viu que no filme tinha bastante coisa de Guns N' Roses? Sim. Tipo, eu acho ok. Máximo, sei lá, 1 ou 2 canções. Mas tinha, além da música, né, que colocaram, nem me lembro, acho que 4 ou 5 canções. Eles colocaram ainda, tipo, piadas. Não, tinha 1 ou 2 piadas. Eu sou Axel, que é o nome do cantor, né? Sim. E ainda tinha visualmente coisas da banda, né? Sim. Eu senti que meio que tinha uma poluição da banda, né? Tipo, preferencialmente eu curti, mas não sei se cabia muito bem no filme, né? Uhum. Que tu achou? Olha, eu falo que beleza. Ter canções da música, ter canções de banda, tudo bem. Mas só que eu falo, não era necessário colocar isso na trilha sonora o tempo inteiro, até porque é diferente de um... E outra, se era pra ter algumas canções do Guns N' Roses, beleza, mas que elas fossem ecléticas uma entre outra. Tipo, botasse pra um momento realmente necessário, porque parece que justamente a gente tá só vendo aquela playlist que as pessoas fazem no Spotify ou qualquer outra coisa, e aí fala, melhores do Guns N' Roses. Não, uma hora as canções meio que pararam de ter o mesmo peso. Pra mim parecia, sei lá, que eu tava vendo uma cinebiografia do Guns do que realmente vendo um filme que queira contar uma história sobre todo o enredo do Thor. E eu falo, teria sido melhor se eles justamente tivessem só reservado 2, no máximo 3 canções, pra não ter problema do tipo das pessoas falarem mais uma canção do Guns. Ou sei lá, se era pra ter canções de banda, então aí, sei lá, fazia como o James Gunn fez. Fosse eclético e colocasse várias canções de bandas diferentes. Por isso que eu falo que em Guardiões da Galáxia isso funciona. É o maior exemplo, né? Que colocou um monte de música clássica, só que tinha muito a ver com o mundo dos personagens. Sim. Ele misturou essa parada. Uhum. Só que nessa aqui foi tipo, vamos colocar, já que Guns N' Roses nos pagou, sei lá, $1 milhão, vamos colocar então. Todo o álbum. Eu que estou ajustando o valor, né? Bom, nem sabemos se pagou. Mesmo assim,
Tinha que ter, eu acho que tá bom, mas tinha que influenciar muito melhor o motivo do porquê aparecer a música. Exatamente. Né? Tanto no filme quanto, sei lá, história, trama, personagem. Sim. Só colocaram por colocar. Só por, melhor playlist. Mas, falou, né? sério, uma coisa que eu fiquei muito estranhado foi aqueles bodes, velho. Os bodes, as cabras. Não, é sério. Aquelas... Isso é piada de, sei lá, 2015. Exatamente. Pra que a gente precisava reviver aquelas cabras? Sério, pra que era necessário? Eu falava que, tipo assim, toda vez que esses bodes começavam a gritar, mano, na boa, eu falava que a minha empolgação diminuía. Não, acho que a piada funcionou uma ou duas vezes. Sim. Mas toda vez que aparecia, cara, tinha que gritar, não dava. Começou a ficar insuportável. Começou a ficar muito insuportável ter que ver as cabras gritando. Eu falo, pra quê? Não é necessário. Agora, uma coisa que eu falo que realmente também poderia ter sido mais aproveitada eram os momentos do Christian Bale, porque a gente já viu que o cara entrega, a gente sabe que o Christian Bale entrega atuações legais. Quer dizer, quando a produção realmente pode entregar. Porque, né, gente, o cara foi o Batman da trilogia do Nolan. O cara conseguiu fazer um Batman que muitas pessoas até hoje falam que é um dos Batmans mais queridos e mais preferidos de quase todo mundo. Quer dizer, tirando também, por exemplo, o Batman do Michael Keaton, que o pessoal também curte. Mas esse chega a ser assim, tipo, os dois Batmans, os dois disputam pra saber quem é o melhor Batman. Então hoje tem gente que justamente decide ou colocar o Bale em primeiro ou segundo, ou o Michael Keaton em primeiro e segundo. E eu falo, por que não aproveitaram todo o talento do Bale? O cara também fez Psicopata Americano, ou seja, o cara conseguiu dar autenticidade para obras que são muito boas. A questão é, eu não sei por que decidiram diminuir o tamanho do Christian Bale nesse filme. Tanto que o nome do personagem é Gore, o matador de deuses, né? Sim. Faltou uma parada de matar dos deuses, né? Sim. Tipo, só parecia, morreu. Eu sei que não precisava ser que nem um The Boys, né? Tipo assim, ficar uma pilha inteira de corpos, todo mundo morto. Não era necessário. Mas a questão é, pelo menos mostra ele sendo um vilão implacável. Até porque a Marvel... Só pelo nome, sim, cara. A Marvel tá carecendo de vilões implacáveis. A gente tem o Thanos, a gente teve o Loki no início, teve também o Killmonger, mas só que eu falo, quantos dos vilões Marvel realmente são memoráveis? Muitos deles só entram pra fazer uma série ou um filme e logo já são descartados. Por isso que eu falo, tem que criar um vilão que perdure. Vai ter o Kang no futuro. Dane-se o futuro. Eu quero que seja apresentado hoje. Ele tem que ser apresentado nessa obra e que ele continue para as obras. Não, e tanto que esse Gore, cara, ele poderia ter sido o novo Thanos, entendeu? Sim. Só pelo nome, imagina quanto deus ele poderia ter matado. Sim. Sei lá os deuses gregos, ele poderia estar em Moon Knight. Sim. Ele poderia, sei lá, com outro nome que apareceu, Hércules, cara. Sim. Ele poderia estar lá combatendo com Hércules, que apareceu no final do filme de Thor. Sim. Entendeu? Tantos deuses que tem, imagina, chuta, muitos. Sim. Agora, uma coisa que a gente já sabe é o Thor continua sendo o único personagem do MCU que volta pra tudo quanto é filme, porque afinal de contas o próprio Chris Hemsworth diz: eu vou continuar fazendo o filme do Thor até a Marvel se cansar. Beleza. Ou até Thor se cansar. Exatamente. Até porque justamente ele é o único personagem que vai ter futuro. Só que a questão é, e o resto tudo? Vai ter futuro? Tipo assim, os outros personagens que a gente começou a ver nas fases 2 e 3, por exemplo, quantos a gente vai continuar vendo? A gente vai continuar vendo, por exemplo, o Sam Wilson, a gente vai continuar vendo o Bucky do Soldado Invernal, a gente vai continuar vendo, por exemplo, todo esse resto. Isso sem falar, evidentemente, dos que já foram introduzidos no ano passado e esse ano. Tipo, a gente vai ver, por exemplo,
os Eternos, como é que vai ser a trama dos Eternos no futuro? Isso daí tem muita coisa que... Como é que vai ser o Shang-Chi no futuro? Como é que vai ser o Cavaleiro da Lua? Bom, mas Marvel eu tenho certeza, vai ficar junto da Capitã Marvel e junto da Mônica Rambeau. Só que a questão é, isso vai ter peso no futuro? Enfim, eu espero que justamente a Marvel saiba delimitar, sabe? Dê um limite e justamente comece a só aproveitar o que realmente... o que é necessário para o futuro. E outra, isso que eu não falei que a Marvel ainda vai botar também o Quarteto Fantástico, o Blade, e ainda quer botar os Mutantes, porque afinal de contas o pessoal não para de falar, tem que botar logo os X-Men. Gente, calma, isso daí é só para, sei lá, 2025. Então eu falo, a gente ainda tem 2 anos, 3 anos de espera. Então eu digo, não começa a botar a carroça na frente dos bois, deixa as coisas ocorrerem no tempo necessário. Cara, já tem... falta muita filtragem ainda. E esse final do Thor também, eu achei bem legal porque, tipo, não sei se tu sabe da história de Valhalla, né? Sim. Dos Vikings, né? Sim, eu sei. Quando eles morrem na guerra, eles vão no Valhalla, que seria... Sim. O paraíso, né? O paraíso dos guerreiros, né? Sim. Eu achei interessante, né? Porque eles tiveram essa pegada, né? Sim. Mas parece me dar a entender de que vai ter... Tipo, ela vai aparecer mais? Vai ter um filme só de Valhalla agora? Não, é sério. Tomara que não filme, sério, não precisa ter um filme focado só nas pessoas que morreram em Valhalla, porque senão... uma hora eu já falei, o peso vai sucumbir, a Marvel vai sucumbir ao próprio peso do monstro que eles criaram. Eu sei. É meio estranho, mas justamente eles não vão sucumbir ao peso da própria criatura que eles fizeram. E aí, eu já falei, a importância vai diminuir. Não é que eu tô orando contra a Marvel, mas é que eu falo, saiba delimitar. Não, e agora, justamente, já nesses últimos 2 dias de Comic Con, já disseram que justamente 6 filmes receberam títulos, né? Teoricamente títulos, porque a Marvel teria catalogado eles lá no sistema europeu. E eu falo, beleza, vão ser mais 6 filmes, mas a questão é, esses 6 filmes vai ser pra já pro ano que vem, ou será que esses 6 filmes vai ser só pra 2024 pra frente? Porque ano que vem a gente já tá com pelo menos 3 filmes, e a gente ainda tem talvez 5, e a gente vai ter 5 séries. Tinha um que era Secret Wars. Sim. Tinha outro que era Dinastia Kang. Isso, Dinastia Kang. Tinha outro... O do Shang-Chi, a continuação de Shang-Chi. Não lembrava. Não, eu li tudo antes de... Eu reli tudo. E é sério, é muita coisa, gente. Vocês não têm noção. E justamente, por acaso vai todo mundo entrar na brincadeira? Ou seja, vai entrar Cavaleiro da Lua, vai entrar Miss Marvel, todo mundo nessa super batalha pra acabar com o Kang. Mano, aí é que eu falo, vai ser festa da uva, tipo, todo mundo vai entrar, e aí eu falo, quantas pessoas vão sair? Será que só vai morrer 2 pessoas? Falta uma filtragem, né? Quem que vai estar só no Kang? Quem que vai estar só no Secret Wars? E outra... Quem que vai ser o novo Avengers? Exatamente. Entendeu? Tipo, falta uma filtragem aí... Entendeu? Já tem essa filtragem, fica ótimo. É necessário eles pelo menos darem uma bela enxugada. Se justamente, os antigos já não são mais o caminho, então beleza. Se os antigos já não são mais caminho... Mas eu acho que, pra mim, eu acho que já não é o caminho, né? Já passou a hype deles. Sim, beleza. Se os antigos já não são mais o caminho, então beleza. Mas saiba tirar eles de cena. Tipo, tira eles de cena e não faz... uma sacanagem
do tipo assim, vamos fazer só por fazer, tipo, vamos matar todo mundo da maneira mais anticlimática possível e dane-se. Agora, por exemplo, Loki, será que o Loki que começou lá, será que ele volta algum dia pra linha regular, ou será que justamente o Loki vai ficar andando por aí e ninguém vai frear ele? Tipo, ele vai fazer ainda mais besteira, teoricamente tentando consertar todas as besteiras que ele fez na primeira temporada. Tem também mas uma coisa que a gente já sabe, do núcleo que a gente já sabe que teoricamente está focado é o núcleo da Echo, né? A mina que é surda, né? Que apareceu lá, que foi a vilã de Gavião Arqueiro, que recebia a tutoria do Wilson Fisk. E teoricamente já dizem as más línguas que o Wilson Fisk pode concorrer à presidência americana. Ou seja, eu acho que é uma maneira deles justamente deles alfinetarem pra caramba ainda mais o Donald Trump. Só que eu digo, e esse núcleo? Por acaso esse núcleo vai ficar, que justamente compreende Demolidor, Gavião Arqueiro, a Kate Bishop e a Echo, vai tudo ficar ali, ou será que eles também vão entrar pra brincadeira? Se justamente o Kang não for matar eles, o que vai acontecer? Eles só vão ser falados a cada 2 anos. Pô, aí se é pra falar deles só a cada 2 anos, então na boa, pra mim tá parecendo justamente uma alternância de foco. O foco é isso. Aí no ano que vem, o foco é esse. Tá, se vocês vão sempre alternar o foco, então beleza. Nada é importante. Continuando o que eu falo. Vocês estão dando importância para algumas coisas num ano e para o outro ano, são os outros. Então, basicamente, uma hora vai estar tudo tão cheio. Eu já falei, vai estar tudo tão cheio. E aí, nada mais vai se entender. Vai estar todo desconexo. Sim. Mas realmente nesse filme, cara, se a gente fica falando sobre teorias, vai ter um monte de novos personagens, né? Tem o filho do sempre esqueço o nome. Heimdall. Quem que mais apareceu? Apareceu no novo Thor, ator mulher, né? Se eles quisessem fazer um novo filme, já tem mínimo 2. E aí se tu chutar uma teoria a mais, vai ter o que seria a nova filha do Thor. Sim. Se tu chutar mais teoria, mais ainda, tipo, todo aquele poder que o Thor compartilhou para aquelas crianças e que eles só eram do qual que é o nome do país dele? Ragnarok? Nova Asgard. Da Nova Asgard. Tu pode chutar, vai ter novos super-heróis com poder de Thor. Que, tipo, não é o mesmo poder, mas tem. Não, é sério. Pra mim, tá começando eu acho que justamente por isso que eu tô tendendo muito a querer tipo assim. É que a gente já tá sabendo. Eu acho que justamente o maior problema de todos dessa questão aí da Marvel é um só. Chama-se Disney Plus. Eu tô falando que a Disney Plus é o problema porque justamente nessa ânsia de se colocar muito conteúdo em muito pouco tempo, isso tá basicamente exagerando e engordando demais o catálogo. Só que eu falo que ao engordar o catálogo, o que antes era teoricamente mais fácil de entender, acabou descambando para tudo quanto é lugar e agora beleza. Todas as pessoas vão ter um foco. Só que eu digo, beleza, todas as pessoas vão ter um foco. Legal, bacana. Só que eu falo, mas o que é realmente... Só que eu falo, e a cronologia principal? Dane-se a cronologia principal. Pô, então, basicamente, nada vai ter foco. Você tem que delimitar muito bem o que você faz. Porque ele quer estar na hype, né? De ter conteúdo, né? Sim, Sim, como tem outras empresas, né? HBO,
Netflix, Prime Video. Só que a questão é que pelo menos a DC quando ela faz os conteúdos, ela leva vários anos pra encher o catálogo. Beleza, e eu acho que isso pelo menos é legal. Porque daí a gente pelo menos vê que as pessoas tiveram todo um trabalho de pensar. Eles não tiveram pressa pra fazer. Até porque, né? Vamos falar a verdade, toda essa treta que tá acontecendo com a Marvel, que tá rolando desde o início desse mês, que os artistas de VFX Eu não quero trabalhar para eles. Sim, os artistas de VFX não só não querem trabalhar para a Marvel, mas também estão muito assoberbados e estão realmente falando a Marvel não é um lugar legal para trabalhar. E também falam que a Marvel não está priorizando, a Marvel está priorizando quantidade, não qualidade. Então aí eu digo, então se eles estão priorizando quantidade ao invés de qualidade, é fácil a gente dizer. Eles estão querendo basicamente falar, dane-se quem começou a ver, a gente precisa ter conteúdo para todas as idades, porque senão a gente vai ser, senão vai ser só mais uma produtora e coisa e tal, que vai fazer conteúdo de vez em quando. Mas é isso que eu falo, a gente precisa de conteúdo, não é pingando toda semana, todo mês, todo ano. A gente precisa de conteúdo bom. É porque acho que, se pensarmos assim, em termos de produtora, eu acho que eles poderiam se focar em filmes que sejam desconexos. Sim. Sabe? Que não tem nenhuma ligação com Sim. outras coisas. Tipo, se a gente pegar... Não sei, a gente conhece a 24, claro. Sim. Demos um exemplo da 24. Sim. A 24 faz filme que não tem nada a ver com todo o filme, entendeu? Exatamente. E acho que isso dá certo, entendeu? Porque tu não precisa ter aquele background de filme, tu não precisa saber o que aconteceu, sei lá, no filme X, Y, Sim. C. Então acho que esse poderia ser um foco em que a Marvel ou a Disney precisa fazer para ela ter um público ou engajar. Sim. Dependendo do que a empresa quer, né? Então, assim se evita todos os problemas de poluição, se evita todo esse problema que, entendeu? Que tu tem que entender filme X para tu entender o outro, ou sei lá, entendeu? Sim. Não, e o pior é que justamente já dizem outras marcas que foram encontradas. Por exemplo, tem Vingadores Eternity Wars, ou Guerras da Eternidade. Vingadores Excursão, eu não sei o que seria isso. Vingadores Timeless, eu botaria, sei lá, Atemporais ou Eternos. E Vingadores Academy. Bom, isso daí eu tenho quase certeza que é lá pra porcaria do parque da Disney. Só que justamente, uma hora... não é necessário. Uma hora, eu já falei, vai começar a perder a importância, né? Vai começar a perder a importância. E eu falo, é necessário ter uma reduzida drástica nas coisas. Eu preciso delimitar, porque é que eu, pelo menos na DC, eu não vejo tanto problema assim das produções serem diversas. Uma é mais engraçada, outra é mais séria, outra vai ser para mais de 18. E eu falo, tá tudo bem. Só que eu falo, a Marvel parece que quer deixar tudo teoricamente mais homogêneo possível. Só que eu falo, desse jeito, eles não agradam quase ninguém. Eu vejo difícil. Vejo bem difícil. Igual que seria o seguinte filme. Tipo, já passou todo, qual que seria o seguinte filme da... O próximo filme é o Pantera Negra, Wakanda pra sempre. E eu falo, eu acho que ele vai ser bem... Bem ruim. Não sei. Eu acho que ele vai ser um tom bem mais calmo, porque afinal de contas, esse filme eu acho que vai se centrar principalmente no quê? Na despedida do Chadwick Boseman. É obrigatório. Se não tem isso, cara, para mim, acabou. Acabou que seria Marvel, Disney, sei lá. Porque, cara, ele é um bom ator, né? Uma pena, né?
que não conseguiu se curar, né? E também isso acabou como filme, né? Tipo, sim. Imagina, a gente tava falando imagina se morresse alguém do herói, aí acaba o filme, acaba todo o herói, né? Sim. E isso aconteceu com Black Panther. Sim. Eu não sei se por acaso eles vão tentar fazer vão botar uma nova pessoa para assumir o manto de Pantera, não sei se vão fazer isso. Gostaria que não fizessem, mas né, como a gente sabe, a propriedade Pantera Negra eles precisam vender, não podem simplesmente vamos jogar pra qualquer lugar e aí... Eu pessoalmente, eu gostaria que não tivesse Black Panther, mas que o mundo que existisse ainda, que tivesse outra pessoa que não seja chamado Black Panther. Tipo, eu não conheço muito bem os super-heróis, mas se tiver outros, sei lá, Red Panther, sei lá, Verde Yellow Panther. Não sei. Tipo, não conheço muito bem o personagem, mas se tivesse outros parecidos, cara, aí daria certo, porque assim tá dando ênfase, né? Sim. Na pessoa. Sim. Que foi quem atuou no Black Panther. Sim, só que justamente a gente vai ter que... Eu espero realmente que isso seja interessante, que realmente o filme seja interessante. E outra, esse filme vai apresentar Atlântida, sim. Caso você não saiba, esse filme vai apresentar o Namor, que é basicamente a versão da Marvel do Aquaman. Sim! Eu sei que justamente a gente não precisa, quando a gente já não precisava de mais introdução, nós temos mais personagens sendo apresentados. Eu tô sabendo, é maluquice? Eu gosto disso? Não, mas o que eu posso fazer? Quem manda dinheiro? Enfim, a questão vai ser, como é que pode ser a tônica do filme? Beleza, eu acho que vai ser um filme não só para apresentar o Namor, mas também vai ser um filme para justamente já ligar com a série da Coração de Ferro que vai chegar ano que vem, porque afinal de contas não só já está decidida a personagem que vai viver a Coração de Ferro, que ela é uma personagem que teoricamente recebe mentoria do Tony Stark, que eu sei que ele já morreu, mas a questão ela vai teoricamente ser uma versão do Homem de Ferro, mas eu acho que ela vai ser mais voltada principalmente para ajudar os necessitados, essas coisas. Isso pode ser interessante, só que justamente esse problema. Eu acho que não era necessário mais tanta apresentação. Mas beleza. Vamos esperar para saber o que sai dessa brincadeira toda. E outra, no dia que a gente está gravando, está acontecendo a San Diego Comic Con. E já tem mais coisas acontecendo. Tipo, já tem pelo menos mais umas ideias de coisas a acontecerem. Porque afinal de contas o painel da Marvel no dia de hoje, que a gente está gravando, mais de noite. Então, obviamente, quando a gente está gravando agora, eu e o Ray não vamos ter assistido. Mas a gente pode falar desses anúncios numa próxima oportunidade. Então é isso, galera. Se vocês gostaram da review que a gente fez de Thor e falando dos problemas que a Marvel está passando por essa fase 4, por favor, evidentemente, compartilhe o podcast para a gente poder continuar realizando esse trabalho. Só depende de vocês da gente continuar mantendo esse trabalho para frente, porque, cara, eu sei que tem uma montanha de podcasts sendo feitos a torto e direito, só que eu falo, esse trabalho pra gente é muito legal, a gente gosta de fazer esse trabalho, então eu falo, quer que esse trabalho continue? Nos ajuda e divulga para as pessoas. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda, tomara que tenham curtido este podcast. E isso aí, meu povo. Tchau. Tchau.